Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, diretamente de Brasília. Tudo bem, Vera? Boa noite. Oi, Débora. Boa noite para você e para Carol, para os nossos ouvintes, para quem nos assiste. Falo aqui das instalações da nossa sucursal de Brasília, da CBN, dos estúdios aqui da nossa rádio. Oi, Vera. Boa noite. Dia cheio, hein, Vera? Primeiro dia do julgamento do núcleo crucial, chamado núcleo crucial, da trama golpista. Começou 9 e pouco da manhã, né? Você tá aí desde... 9 da manhã, quase pontualmente ali. Atrasou uns poucos minutinhos, Débora. A gente está aguardando aqui a nossa reportagem plugar, mas acho que a gente já pode começar a nossa conversa, né, Vera? Você acompanhou tudo, estava lá, a Isis Tassiarini apareceu, vai fazer um resuminho aqui pra gente desse primeiro dia. Na sequência, a Vera Magalhães traz a análise. Oi, Isa, boa noite. Conta aqui pra gente, pro nosso ouvinte, faz aqui um resuminho desse primeiro dia. Oi, Débora, tudo bem? Vamos lá. Olha, nesse primeiro dia, né, de julgamento da trama golpista, nós tivemos as sustentações orais da defesa de 4 dos 8 réus, que foram, sempre começando pelo delator, né, os advogados do tenente-coronel Mauro Cid, depois a defesa do Alexandre Ramagem, que é hoje deputado, Almir Garnier, e o último foi o... Ai, meu Deus, minha cabeça já não estava funcionando. E teve mais um advogado... Torres. Anderson Torres, obrigada. E do Anderson Torres, isso. A gente achava que ia hoje até pelo menos a defesa do ex-ministro Augusto Heleno, mas aí eles decidiram por interromper a sessão e amanhã, portanto, vai ser retomada com as defesas do Augusto Heleno, do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira e também do general Braga Neto. Os advogados usaram da estratégia de um tom ameno, evitaram aquele discurso mais inflamado, né, do clã Bolsonaro, também conflitos diretos com os ministros e, muito pelo contrário, usaram parte do tempo para fazer elogios e afagos a eles. E aí eu fiquei reparando muito as reações do ministro Alexandre de Moraes, que reagia com sinais de negação com a cabeça, às vezes sorriso de canto de boca, parecia não acreditar no que estava ouvindo. Os advogados negaram o envolvimento de cada um dos clientes, mas em nenhum momento negaram a existência de um plano golpista ou que os réus tenham deixado de participar dessas reuniões em que o golpe de Estado foi articulado. A sessão de manhã também contou com o relatório do ministro Alexandre de Moraes, que fez críticas indiretas às sanções dos Estados Unidos e também à proposta da anistia. Ele ainda fez um aceno ao ministro Luiz Fux, que é a principal aposta dos advogados, né, em um voto ali de absolvição, ao dizer que as audiências contaram com a honrosa participação do colega do ministro Fux. Sem citar o nome direto do deputado Eduardo Bolsonaro, Moraes disse que há uma organização criminosa que age de forma covarde para reagir ao Supremo, mas que instituições não vão se curvar às chantagens. Eu acho que a gente tem uma fala, não, acabaram de me dizer que a gente ainda não tem essa fala do ministro Moraes. Sim, o Ari está dizendo que já tem essa sonora, Isa, podemos soltar a partir daqui. Que não aceitará coações ou obstruções no exercício de sua missão constitucional. A soberania nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida. Já na fala de acusação, né, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ele afirmou que não punir a tentativa de golpe põe em risco a democracia e falou que as provas são graves e que se deixar esse crime impune agora, pode ser que no futuro ocorram ações semelhantes. Quando o presidente da República e o ministro da Defesa se reúnem com os comandantes militares sob a sua direção política e hierárquica para concitá-los a executar fases finais do golpe, o golpe ele mesmo já está
em curso de realização. A instauração do caos era explicitamente considerada etapa necessária do desenrolar do golpe. Já as defesas, como eu comentei, tentaram se afastar ali de discursos mais radicais do clã Bolsonaro. Os advogados do delator, o tenente-coronel Mauro Cid, negaram qualquer coação nos depoimentos. E um dos defensores dele, o Jair Alves Pereira, revelou e trouxe uma informação nova, que Cid pediu para deixar o Exército por não ter mais condições psicológicas de continuar nas Forças Armadas e falou que se a delação for derrubada, a ação penal também fica comprometida. Inclusive, agora pediu baixa do Exército, porque não tem mais condições psicológicas de continuar como militar. Se fizermos isso, acabou o Instituto da Colaboração Premiada. Foi validado pelo ministro relator inúmeras vezes. E aí, só para encerrar, sem fala, um momento bastante constrangedor foi quando a ministra Carmen Lúcia corrigiu o advogado do hoje deputado Alexandre Ramagem, que fez uma associação ali com o voto impresso e o voto auditável. Foi o único advogado que ainda manteve esse discurso bolsonarista. É com vocês. Obrigada, Isis Tassiarini, que também está desde cedo lá acompanhando o julgamento. Bem, Vera, a Isa fez um resumo, trouxe trechos de algumas falas, tem bastante coisa aí para você analisar. Vamos começar pela fala do relator, do ministro Alexandre de Moraes? Ele acabou fazendo mais do que só um relatório seco e, portanto, um resumo do que foi a ação até aqui, Débora. Ele já aproveitou o primeiro momento da fala dele, os primeiros minutos, para deixar claro os dois recados importantes. O primeiro é de que ele não vai se curvar à pressão internacional. Portanto, essa coisa de que, a depender do que o Supremo decida, podem vir novas sanções do governo norte-americano, uma nova aplicação da lei Magnitsky contra outros ministros ou novas sanções contra ele próprio, isso não vai mudar em nada o rumo do julgamento, e o Brasil é um país soberano, o seu judiciário é independente, não se curva a pressões internas ou externas. Então esse é o primeiro recado. E o segundo, um recado claro para o Congresso Nacional, no sentido de que esse discurso de que é preciso promover ali a pacificação do país e que isso passaria por uma anistia ampla, geral e restrita, na verdade é uma outra palavra para definir o que ele chamou de covarde apaziguamento. Então, ele deixou claro que não vai ceder também ao canto da sereia para deixar correr solto e deixar a política resolver, que é isso que a gente ouve nos bastidores. No final tem que deixar a política resolver, tem que deixar o parlamento, que é eleito pela maioria da população, resolver, que foi inclusive uma defesa feita explicitamente em ON pelo governador Tarcísio de Freitas. Então esse foi o recado para o governador, para o Congresso, no sentido de que essa anistia, na verdade, não se trata de nenhum tipo de tranquilização do país, pacificação do país, mas sim uma tentativa de acomodação com quem praticou uma tentativa de golpe de Estado. Então fica aí, a meu ver, claro que ele não vai aceitar e que ele deve ter apoio de uma boa parcela do Supremo Tribunal Federal para também não aceitar caso o Congresso resolva levar a cabo uma anistia logo depois da conclusão do julgamento, que é o que está sendo urdido, Vera, nesse primeiro dia ficou bem claro também um alinhamento, do ministro Alexandre de Moraes com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, nas suas falas. Exatamente, Carol. Na verdade, eles vêm jogando bastante alinhados em toda a condução do inquérito, de outros inquéritos em que o ministro é o relator. Os pedidos do Gonet são sempre acatados pelo Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes usa o PGR também como um escudo quando tentam acusá-lo de ser ali, de decidir monocraticamente, de ser uma espécie de ditador. Sempre que ele fala tal decisão tomada com base em pedido da Procuradoria-Geral da República, como pediu o ministro Procurador-Geral da República, como demonstrou a Procuradoria-Geral da República. Então, na leitura do relatório, isso aparece em todo momento como uma espécie de muleta. E também nas decisões que ele proferiu antes mesmo do julgamento, todo momento ele recorre a esse expediente, de dizer que ele está jogando afinado
com o procurador-geral Paulo Gonet. Então, sim, essa afinação voltou a aparecer hoje. A fala do Gonet, muito calcada na descrição daquela linha do tempo que ele já traça na denúncia, que é uma linha do tempo golpista, que começaria com atos do Bolsonaro, como as realizações das comemorações de 7 de setembro, passaria por reuniões, como a reunião com embaixadores, aquela reunião ministerial de 5 de julho de 2022, em que vários ministros elucubram ali sobre formas, primeiro de fazer alguma coisa antes das eleições para impedir a vitória do Lula, depois formas de ação depois da eleição, etc., e que ele faz um link claro entre tudo isso e o que desaguou no 8 de janeiro de 2023, dizendo que se preparou todo o estado de espírito de militantes, etc., para que eles se sentissem impelidos a perpetrar uma tentativa de quebra violenta do Estado Democrático de Direito naquele dia. Então, ele faz um link que os advogados começaram a questionar, dizendo que não dá para fazer esse nexo causal entre aqueles fatos de antes da posse do Lula e o 8 de janeiro. Vera, e logo depois das falas do relator e do PGR, aconteceram as apresentações das defesas. A primeira foi de Mauro Cid, que é o delator, e de outros 3 réus, Alexandre Ramagem, Almir Garnier e Anderson Torres. Muita bajulação, falas fora de hora. A Isa mesmo nos trouxe aqui algumas reações do ministro Alexandre de Moraes em meio a essas as falas da defesa. Qual a sua avaliação? Defesas muito aquém do que se esperava para um julgamento dessa magnitude, Débora. Parece que os advogados ou jogaram a toalha, no sentido de que entendem que não tem mais o que fazer e que então o que eles podem fazer de melhor é ficar bem com os ministros para tentar cavar uma pena menor para os seus clientes, ou então eles estão deixando realmente acontecer o que já está previsto, que é a condenação de todos, e contando com a ideia de uma anistia depois do julgamento. Um dos mais surreais a fazer a sua sustentação oral hoje foi o ex-senador Demóstenes Torres, que começou com uma longa bajulação, como você disse, aos ministros, enveredou para uma peroração totalmente descabida sobre sua própria situação, quando ele enfrentou um processo de cassação no Senado e não tinha ninguém para bater no ombro dele. Aí diz que o almirante Almir Garnier, que é o seu cliente, bateu nesse ombro dele, pedindo para ele ajudá-lo, que não tinha dinheiro para pagar o advogado. Enfim, até ele começar a fazer a sua defesa, já tinham transcorrido 22 minutos, de um total de 1 hora. Imagino que o cliente devesse estar bastante aflito, imaginando em que momento exatamente o ex-senador Demóstenes Torres ia falar o nome dele, porque até então estava falando de assuntos aleatórios, de tudo e menos da defesa dele. E aí terminou, fez ali, enveredou por alguns temas da defesa, disse que estava se sentindo rouco, com a garganta ruim, que veio de uma viagem internacional tal, e termina dizendo assim, meio, não é com essas palavras, mas olha, sei que talvez hoje já seja meio jogo jogado, mas depois pode ser que a política resolva. Então, claramente, essa ideia, ele deixou claro que os advogados estão contando com alguma solução que seja no tapetão e não uma absolvição na própria primeira turma. Teve uma hora que ele citou o Jarbas Passarinho, o Marco Maciel, eu te confesso que eu não entendi nada. Ele falou as primeiras pessoas que ele conheceu quando chegou no Congresso, que ele tinha o sonho de conhecer essas 2 pessoas, e aí falou que estranhou que o Jarbas Passarinho... Jarbas Passarinho não falou que se ele ia perguntar da história da fala dele no AI-5, quer dizer, virou ali um rolê absolutamente aleatório. Inclusive já viralizou, né? Já virou meme. Por um momento eu falei, gente, será que eu perdi alguma coisa dessa história, mas realmente não tinha nada a ver. Ô Vera, a expectativa para amanhã? Bom, amanhã tem advogados cujo desempenho é bastante esperado,
por serem justamente as bancas de advocacia mais robustas do julgamento, advogados aí, criminalistas muito experimentados em outros casos rumorosos, como o Mensalão, a Lava Jato. Então a gente vai ter as falas do Dr. Celso Vilardi, que é o advogado do Bolsonaro, e que vai falar em segundo lugar. Ele seria o primeiro de amanhã, mas o ministro Cristiano Zanin interrompeu antes, então o advogado do general Augusto Heleno, né, que ficou famoso na época do recebimento da denúncia, porque reclamou que não tinha tomado café da manhã e tal. A brincadeira hoje na saída ali do Supremo era que o Zanin terminou antes em homenagem a ele, porque já estava muito tarde e ele devia estar com fome. Então ele vai abrir a sessão de amanhã, depois vem o Dr. Celso Vilardi, e por fim, o último a falar é o advogado do general Braga Neto, que é o José Luiz de Oliveira Lima, que defendeu o Zé Dirceu no Mensalão. Então, são as duas defesas mais esperadas, a de Bolsonaro, por ser o principal réu dessa trama, e a do Braga Neto, por também estar numa situação bastante complicada, ele que está preso preventivamente há bastante tempo. Então, são as duas defesas mais aguardadas. A quarta defesa que a gente vai ver amanhã é do general Paulo Sérgio Nogueira, que, aliás, foi o único réu que compareceu hoje presencialmente lá na primeira turma. Gente, vamos colocar a Samantha Klein na conversa com a repercussão política desse primeiro dia de julgamento. Oi, Samantha. Oi, Carol. Olha, a repercussão política não poderia ser diferente, foi realmente grande, não só nas redes sociais, mas, claro, também fora das redes. Olha, começando aí pelo X, por exemplo, mais de 300 mil menções à hashtag Bolsonaro Free. Isso ficou ali nos primeiros Trend Topics e na sequência também Eduardo Talhaferro, porque essa também foi uma outra reação da oposição no âmbito político, trazendo o depoimento desse ex-assessor de Alexandre de Moraes, Eduardo Talhaferro, numa audiência da Comissão de Segurança do Senado, justamente hoje. A oposição, claro, está divulgando as versões, trechos de Talhaferro falando, lembrando que uma reportagem da Folha de São Paulo alguns meses atrás mostrou mensagens do ex-assessor demonstrando aí que Moraes teria utilizado o Tribunal Superior Eleitoral em 2022 fora dos ritos normais do judiciário. Inclusive, Talhaferro hoje acusou Moraes de forjar relatórios para justificar a prisão de empresários numa operação em 2022. Seriam empresários aí que estavam beneficiando a direita com apostas aí, dando dinheiro para impulsionar ações da direita, e o único embasamento dessa operação teria sido uma reportagem do portal Metrópolis. Apesar dessas falas de Talhaferro, a avaliação no Supremo é que o depoimento não deverá afetar a credibilidade do ministro, menos ainda o julgamento em curso. Em outra frente, a oposição também voltou a pressionar, agora com carga total, e a proposta da anistia pode ser pautada na Câmara nas próximas semanas. O líder do PL, Sósteres Cavalcante, também afirmou que obteve o aval de líderes não somente do Novo, como já estava ao lado do PL, mas também do PSD, do PP, do União Brasil e do Republicanos. E aí, com isso, se obteria quase 300 deputados, se realmente houver uma homogeneidade nessas siglas, para justamente dar apoio a colocar a anistia em votação. Com vocês. Obrigada, Samantha. Vamos passar para esse tópico, então, anistia, Vera? Vamos. Olha, hoje, durante o julgamento, alguns deputados que estavam lá assistindo, e eram deputados principalmente da base aliada lulista, não tinha bolsonaristas lá, saíram porque o presidente da Câmara, Hugo Mota, estava convocando uma reunião, e provavelmente esse tema deve ter sido discutido. Era uma reunião para tratar de pauta, mas o assunto que está em discussão nos bastidores é exatamente esse. O próprio Tarcísio esteve aqui em Brasília numa série de conversas, está todo mundo falando a esse respeito, e ainda não se tem clareza de em que momento o presidente da Câmara estaria disposto a ceder a essa pressão e pautar a anistia, mas vai ter custo, não vai ser algo isento de custo. Se vocês vissem a quantidade de gente
que tinha ali no prédio do Supremo Tribunal Federal, cobrindo esse julgamento, imprensa nacional e internacional, com uma presença larguíssima ali. Os olhos do mundo voltados para esse julgamento. Matérias no New York Times, no Washington Post, The Economist, The Guardian, todos os veículos imputando ao Brasil o papel de ter conseguido levar a julgamento um ex-presidente que tentou perpetrar um golpe de Estado e os seus apoiadores quando democracias mais sólidas e mais antigas que a brasileira, como a dos Estados Unidos, não conseguiram fazer o mesmo. E aí vai o Congresso Nacional e faz letra morta desse julgamento dias ou semanas ou meses depois dele terminar. Me parece algo muito temerário de se bancar para alguém na posição em que está o Hugo Motta, uma jovem liderança, chegando à presidência da Câmara com altas expectativas de aprovar uma pauta econômica robusta e de interesse nacional, quando as pesquisas mostram que a maioria da população é contrária à ideia de uma anistia ampla, geral e restrita. A maioria da população acredita que sim, que houve uma tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro. A maioria da população, ainda que por uma margem bem menor, mas é maior o número de pessoas que apoiam as iniciativas do ministro Alexandre de Moraes do que aquelas que consideram que ele promove perseguições, etc, etc. Então, é um vespeiro no qual o presidente da Câmara vai se enfiar se ele se puser a tocar para frente uma pauta como essa. Mas ele está sendo ultra pressionado. As pessoas mais próximas a ele estão aconselhando que ele deixe votar e que aí não é responsabilidade dele, que a maioria da Câmara é que tem que decidir o que quer fazer. Mas é algo que vai marcar para sempre a passagem dele pela presidência da Câmara. Ele vai ser o presidente da Câmara que pautou e, portanto, pode ter propiciado que passasse uma anistia para golpistas. Ô Vera, não sei se você conseguiu acompanhar, mas houve também uma disputa nas redes sociais, né? Uma disputa de narrativas entre os apoiadores e os detratores dos réus. Isso era esperado, né? É o que tem acontecido em todos os momentos mais rumorosos. Eleições, julgamentos, eleições para presidências de câmaras, depoimentos em comissões. Isso é fruto dessa polarização que o Brasil vive. Também foi uma palavra bem ouvida no julgamento hoje. Vários advogados atribuindo coisas bizarras que seus clientes cometeram como isso é apenas um efeito da polarização que vive o país, normalizando atitudes que eles nem chegavam a negar, mas, não, isso aqui não é nada demais, é só mais um fruto da polarização que divide o país. Então, eu acho que essa batalha pela narrativa nas redes sociais era esperada. Eu realmente não fiquei muito, não estou mais no X e não consegui entrar muito nas redes porque foi um dia intenso ali dentro da sala da primeira turma. Mas e aí, o que já deu para fazer uma medição de quem levou a melhor? Eu acho que tá ali, não é uma diferença muito grande, mas acho que a oposição conseguiu levar melhor, porque a hashtag que estava em destaque era Bolsonaro Free. Então, a gente tem comentado aqui, né, que a oposição, os apoiadores do ex-presidente, eles são muito bons, né, em lidar com as redes sociais, em levar essa retórica para as redes sociais. Então, essa hashtag que acabou ficando em destaque hoje durante o dia. Eu vi o senador Rogério Marinho impulsionando isso. Ele me mandou um vídeo, ele manda para a lista de pessoas lá, de contatos dele. Ele estava bem empenhado em impulsionar essa hashtag do lado do governo. Débora, só para a gente fazer um contraponto, a ordem é não dar muito pano para manga nesse assunto, mas o presidente Lula não consegue se conter e ele acabou dando uma palhinha, falou um pouquinho a respeito, mas o governo quer passar ao largo disso e deixar como um assunto do judiciário e não do executivo. A gente, inclusive, tem aqui essa fala do presidente Lula hoje sobre o julgamento. A minha expectativa é que o tribunal, julgue quem está julgando em função dos autos do processo. Ninguém está julgando ninguém pessoalmente, ou seja, tem um processo, tem os autos, tem delações, tem
provas e que a pessoa que está sendo acusada tem o direito à presunção da inocência. Ele pode se defender, como eu não pude me defender. E eu não reclamei. Eu não fiquei chorando, eu fui à luta. Se é inocente, prove que é inocente. O presidente Lula esteve em São Paulo hoje para prestar as últimas homenagens, as condolências ao jornalista Mino Carta, que morreu hoje aos 91 anos, e na saída do velório conversou com os jornalistas e, obviamente, foi questionado sobre o julgamento. E a gente faz, então, um intervalo, depois tem Repórter CBN, e na sequência tem Bela Megali aqui no Viva Voz para a gente continuar falando sobre esse julgamento. Conversa de bastidor com Bela Megali. Bela Megali, seja muito bem-vinda ao Viva Voz hoje, participação especial, tudo bem? Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Boa noite, Vera. Prazer estar aqui com vocês hoje. Oi, Bela. Boa noite de novo, amiga. A gente estava comentando aqui como tá linda essa imagem aqui. Quem acompanha a gente pelo nosso canal do YouTube, pelo Globoplay, nós 4 aqui, belíssimas. Tem 5, porque tem a bebezinha da Bela também. São 5 mulheres. É verdade. Verdade. Leila daqui a pouco estará por aqui. Então, indiretamente está participando dessa cobertura histórica também, como bem lembrou a Vera. Muito bom, Bela. Bom, hoje no início do julgamento, com a fala, os recados trazidos ali pelo relator, pelo ministro Alexandre de Moraes, a defesa pensou ali uma frase e disse, né, para os jornalistas que ali estavam, que tinha um suspiro de esperança, que traria, né, que aquele trecho traria um suspiro de esperança para as defesas. Trouxe mesmo ou foi uma ilusão? Na verdade, para algumas defesas, né, a manifestação do ministro Alexandre de Moraes foi muito dura, consistente, com uma série de recados, mas, como você falou, teve uma frase dele que surgiu ali como esse suspiro de esperança para algumas defesas. Quando Moraes falou que qualquer dúvida razoável sobre culpa dos réus, os réus vão ser absolvidos. Isso fez com que parte dos advogados daqueles que não estão no coração ali da trama golpista e têm provas não tão robustas sobre a sua atuação na tentativa de golpe, tivessem ali certa esperança de que pode haver uma absolvição ou outra, no caso que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, Débora. Agora, não foram os advogados de Braga Neto, nem de Jair Bolsonaro que fizeram essa leitura. Aliás, a leitura dessas defesas, inclusive dos familiares do ex-presidente Jair Bolsonaro, o próprio senador Flávio Bolsonaro já admite abertamente a grande chance de haver uma condenação do pai, né? Eu também falei com integrantes da cúpula militar, Débora, e esse grupo também tem uma expectativa bem negativa em relação ao futuro dos generais que está sendo debatido e decidido também pela primeira turma do STF. Como eu citei há pouco, tem uma falta de esperança ali em relação ao Braga Neto, a condenação dele é considerada praticamente certa, até porque tem provas muito robustas em relação ao general da reserva, mas na cúpula militar também tem uma avaliação de que os generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio e o almirante Almir Garnier não vão ter vida fácil nesse julgamento, Débora. Então, é um clima de pessimismo, mas a gente vê alguns advogados ali tentando pegar uma chance, né, ou pelo menos levar para os seus clientes um respiro de otimismo em meio a tudo isso. Eu, inclusive, falei com algumas outras defesas que consideraram que esses advogados estão sendo otimistas demais. Agora vamos ver, né? Ô, Bela, você foi a primeira a dar lá na nossa live no Globo e também no seu blog a reação do Mauro Cid diante da revelação feita pelo advogado dele de que ele pediu baixa do Exército diante da avalanche de coisas que ele viveu aí nesse julgamento. Conta um pouco pra gente esse bastidor
E como é que foi essa reação? Pois é, Vera, o Cid, assim que houve essa revelação da defesa dele, ele passou a ser procurado por uma série de aliados, inclusive do Exército, que foram pegos ali de surpresa pela fala do advogado dele, de que ele pediu essa antecipação da aposentadoria. Os militares da reserva, os militares da ativa, eles precisam ter, em média, 31 anos, ou no mínimo, né, 31 anos de serviço, e o Cid tem 29 anos e 6 meses. Então, ele está antecipando esse pedido. Para os aliados, o Cid disse que foi pego de surpresa também, que não sabia que a defesa dele ia fazer essa comunicação, e ele reconheceu que o que fez ele tomar a decisão, Vera, foi que ele se deu conta de que não vai conseguir prosperar na sua carreira no Exército e que precisa construir uma alternativa no mundo civil, digamos, ou seja, fora dos quartéis. Isso o Cid acreditando que o acordo de delação dele vai ser validado, que ele não vai ter uma pena maior, né, de 2 anos do que foi acordado ali na sua tratativa, e que poderá ficar livre e tentar ter uma atuação, então, como o civil, né? Ele disse também que achava que iria morrer no Exército, então mostrou ali que está abalado com essa decisão, mas também que não tinha muito outro caminho. Inclusive, eu falei com integrantes da cúpula militar, Vera, que me falaram que consideram que finalmente caiu a ficha do Cid de que não tem mais espaço para ele no Exército e que ele enterrou a carreira dele das Forças Armadas com a atuação que ele teve como ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Existe a leitura de que o Cid atendeu agora apelos que já tinham sido feitos pela cúpula militar para ele antecipar a aposentadoria, porque o julgamento está no final. Antes o Cid acreditava que a farda de alguma maneira poderia protegê-lo, viu que isso não aconteceu e agora pede essa antecipação da aposentadoria. O que esses integrantes da cúpula militar também relataram é que ainda existe um tempo para fazer essa análise, né? Dado como certo que vai ter a aceitação do pedido do Cid, mas esses pedidos costumam ser analisados só no início de cada ano. Então, provavelmente, o gabinete do general Tomás Paiva, que é o comandante do Exército, deve dar essa decisão no início de 2026. Vera. Ô, Bela, antes da gente encerrar, queria te perguntar sobre como o ex-presidente Jair Bolsonaro acompanhou esse primeiro dia de julgamento. Sei que você conversou com alguns familiares dele, né? Pois eu conversei sim, Carol, e o clima era de velório, principalmente durante a manhã na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando começou o julgamento. Ele estava com os filhos, o Carlos, o vereador Carlos Bolsonaro, e o também vereador Jair Renan, e eles que ficaram dando notícias ali para os aliados do ex-presidente, que está preso, né? Ele está em prisão domiciliar. Então, antes a Michele Bolsonaro também fez uma espécie de lanche ali para o Bolsonaro, para eles poderem acompanhar o julgamento, mas ela foi para a sede do PL, onde viu a maior parte do julgamento. Eu até tinha a informação de que o Valdemar Costa Neto teria acompanhado parte do julgamento, mas falei com ele, ele falou que fez questão de não ligar a televisão para não ver o julgamento, então foi isso, o Bolsonaro estava ali num clima melancólico, segundo um de seus filhos, ele estava péssimo, essa foi a palavra usada por um deles, para descrever o estado de ânimo do ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã do primeiro dia do julgamento da trama golpista. Carol. Tá certo. Bela, obrigada pela participação. Boa noite para você. Até mais. Obrigada a vocês e até Tchau, a próxima, Bela. até quinta. Tchauzinho. Tchau, tchau. A gente faz o intervalo, voltamos já já. Viva a Voz de volta, são 7h50 agora. Igor Cardim está de volta de Brasília com o desembarque da Federação União Brasil-PP do governo. Oi, Igor. Pois é, Débora, depois que o União Brasil e o Progressistas anunciaram, né, que estavam saindo ali do governo, pressionando também
para que 2 dos deputados entregassem os cargos que ocupam no governo federal, Celso Sabino do Turismo e também o ministro André Fufuca do Esporte. O ministro André Fufuca, inclusive, soltou uma nota há pouco dizendo que cumpre rigorosamente a sua agenda institucional e que segue despachando normalmente no gabinete no Ministério do Esporte. Disse ainda que dá andamento ao que foi estabelecido pelo presidente Lula como prioridade para a pasta. E, segundo ele, transformar o esporte em uma ferramenta de inclusão social que garanta a todos os brasileiros o acesso às práticas esportivas. Numa outra publicação, o ministro do Turismo, Celso Sabino, sem citar diretamente a decisão do partido, do União Brasil e também do Progressistas, de deixarem o governo, fez uma declaração dizendo que com o governo do presidente Lula segue apoiando iniciativas que geram emprego, renda e oportunidades para o povo paraense, mostrando ao Brasil e ao mundo a força da história e da natureza. Essa declaração veio acompanhada de uma foto do ministro numa agenda no Pará. E aí houve já repercussão dentro do Palácio do Planalto. A ministra Gleisi Hoffmann disse nas redes sociais que respeita a decisão da direção da Federação do União Progressistas e disse que ninguém é obrigado a ficar no governo, mas também não está pedindo para ninguém sair. Disse que quem permanecer no governo deve ter compromisso com o presidente Lula e com as pautas principais que este governo defende, como justiça tributária, a democracia e o Estado de Direito. Em outro trecho, ela disse que precisam trabalhar com a aprovação de pautas do governo no Congresso Nacional, e aí ela termina a nota dizendo que isso vale para quem tem mandato e para quem não tem mandato, inclusive para aqueles que indicam pessoas para posições no governo, seja na administração direta, indireta ou nas administrações regionais. O recado da ministra das Relações, Gleisi Hoffmann. Débora. Obrigada, Igor Cardim, pelas informações. Já foi uma oficialização, né, Vera? Eles já vinham dizendo, dando sinais de que desembarcariam. Agora a pressão é justamente em cima desses ministros, né? Exatamente, Débora. Os ministros ainda resistindo ao máximo à pressão, tentando se atar à cadeira por mais tempo que for possível, permanecer até o último minuto em busca de empregos, oportunidades e o que mais que o ministro falou aí? Empregos, oportunidades e renda. Para o povo e também, se possível, para os seus próprios aliados, né? Porque é disso que se trata nesse momento. O Lula mesmo já cobrou na reunião ministerial que ministros que têm cargo no governo têm o óbvio dever de defender esse mesmo governo. E do outro lado, os dirigentes dos partidos desses ministros falando: venham para cá que a gente não quer mais vocês por aí. Então eles vão seguindo com esse cálculo de que para você disputar uma eleição é muito conveniente você estar à frente de um ministério que libera verbas, que ordena despesas, etc. Então é esse o dilema reinante atualmente no União Brasil e nos ministérios que estão ligados a esse partido. Se a gente lembrar, né, o Arthur Lira outro dia estava pedindo uma autorização do Alexandre de Moraes para visitar o Jair Bolsonaro. E o Celso Sabino é alguém muito ligado ao ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Então é uma ambivalência que tem valido desde o início do governo Lula, mas que agora fica mais gritante à medida que se aproxima a eleição presidencial do ano que vem e que esses partidos vão ter que decidir o que querem fazer da sua vida, né? Mas você acha que faz sentido eles se manterem no governo? Tem essa possibilidade do Lula manter na cota pessoal? O Lula meio falou isso, né? Para vocês continuarem ministros, não faz mal o partido que vocês estiverem, vocês hoje estão na minha cota, desenvolveram uma relação comigo, etc. Mas eu acho que não faria sentido. Eu acho que ele deveria privilegiar, manter no governo partidos que vão estar na sua coalizão, que, portanto, podem ajudar com tempo de TV, com fundo eleitoral, com essas ferramentas que fazem muita diferença numa disputa polarizada.
mas ele não tem pensado assim. Com alguns desses ministros, ele tem realmente uma relação pessoal. É o caso do Silvio Costa Filho, que é do Republicanos, o partido do Tarcísio de Freitas, mas cujo pai tinha uma boa relação com o PT, o Silvio Costa, ex-deputado, e o filho também tem. Então, acho que ele fica hesitando em indicar a porta da rua para esse pessoal, mas os dirigentes dos partidos estão mais incisivos nesse sentido. Ô Vera, mais cedo você perguntou quem é que estava ganhando a disputa das narrativas nas redes sociais, né? Nesse primeiro dia de julgamento, saiu o levantamento da Quest sobre as hashtags, as menções nas redes sociais. A Samantha Klein tem os números pra gente. Conta, Samantha. Carol, neste primeiro momento foi realmente a direita quem está vencendo essa batalha das hashtags nas redes sociais. Segundo o levantamento da Quest, foram até 4h30 da tarde de hoje, ou seja, isso com esse social listening, aproximadamente 746 mil menções ao julgamento de Bolsonaro. Repercussão maior foi justamente dessa hashtag Bolsonaro Free, com maior engajamento, maior volume, né, de 64%, definindo aí como principal narrativa, apontando a perseguição política a Bolsonaro e questionamentos sobre a legalidade do processo. Nessa mesma narrativa, a publicação de maior alcance até o momento é da senadora Damares Alves, que aponta supostas fraudes nas provas do processo e pede a suspensão do julgamento. Ainda segundo a Quest, os internautas também comemoraram o julgamento, não apresentam uma mobilização articulada, indicando que esse engajamento ocorre de forma mais orgânica. E essa ausência de coordenação de quem comemora o julgamento resultou num baixo volume de publicações comemorativas, somente 19%, segundo esse levantamento da Quest. O monitoramento ainda afirma que a disputa de narrativas nas redes permanece acirrada, mas a direita tem conseguido se destacar graças a uma mobilização coordenada. Com vocês. Valeu, Samantha. Obrigada. Tá aí, né? A Débora já tinha essa impressão de que a direita estava ganhando, os números confirmam mesmo. A direita é muito mais mobilizada digitalmente. Tem alguns expoentes muito fortes nas redes, o Nicolas Ferreira e outros. O próprio Silas Malafaia é forte e a família Bolsonaro construiu um ecossistema ali de difusão de informações também bastante robusto. É natural que eles levem vantagem. Vamos ver se vem algum levantamento levando em conta mais o conjunto da sociedade e não só a mobilização digital, para a gente entender qual que é o entendimento da população a respeito do julgamento. Muito bem, muito bom o nosso Viva Voz de hoje, hein, Vera? Muitíssimo obrigada. Amanhã tem mais e a gente com certeza vai continuar falando aí sobre esse julgamento nos próximos dias. Até! Vamos descansar um pouquinho que amanhã tem mais. Tchau, tchau. Beijo, Vera. E amanhã Viva Voz no seu horário tradicional, às 6 da tarde a gente espera você.